Chegou a hora do filho trabalhar, defumar sua coroa, bater a cabeça no congá. Olá, pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe Jaciara, me ajuda. Tem de espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Benção, Maria! Meu nome é Paulo Rogério e vamos começar mais um Me Fundamenta 276. No congá, peço licença babá, licença pro babalaô. Oxalá de bababá, caô cabecilha pai Xangô. Defuma coroa, ué, defuma, defuma, defumador. Oxóssi é o rei das matas, saravá. Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta 276. Dando sequência à gravação com os meus alunos, com os meus seguidores do canal, eis que estou com a... Ferrari. Eu sempre quis ter uma Ferrari, rapaz. E daí pra estar aqui hoje comigo? Olá, diga lá. Olá. Se apresenta pro povo aí. Olá, meu nome é Simone Ferrari. Ferrari. Eu sempre quis ter uma Ferrari. Aceitou aqui pra gravar comigo, cara. Olha só que legal. E eu tô tendo aula aqui com o pai Paulo Rogério no Me Fundamenta. E eu tô adorando. É pai Paulo. É pai Paulo. Não é? Quem falou? Paulo? Pai Paulo? Pai Paulo. Pai né? Paulo. É eu. Gente, o pessoal tá me confundindo aqui. É pai Paulo Rogério do Me Fundamenta. Sou eu. E eu tô adorando. Tô gostando muito. Vale muito a pena. Tô aprendendo muito porque eu não conhecia nada de Umbanda. E venham pra cá. Venham aprender. Venha conhecer os nossos trabalhos aqui. Você que quer gravar comigo também, que não faz aula comigo, não tem problema não. Desde que seja em São Paulo. Vai que acontece de uma pessoa falar, vem pro Japão gravar comigo. Não dá, não né? dá. Eu já fui pra Sorocaba gravar lá com o Márcio Caim. Já fui pra lá. Aliás, foi uma das gravações mais lindas que eu já gravei o vídeo. A nossa Umbanda de antigamente. Que é tudo aquilo que eu sentia mesmo, que o Márcio sentia, nós colocamos pra fora. Sabe? Foi um vídeo maravilhoso. Procura lá esse vídeo no canal do Umbanda de Boa. A nossa Umbanda de antigamente. É um dos melhores vídeos que eu já gravei. E eu gravei junto com o Márcio lá. Vamos lá então, Simone. Vamos lá. Ó, a pergunta dos irmãos é: posso frequentar duas casas diferentes? Olha, o que eu estou aprendendo aqui e o que eu acho, né? Eu acho que não. Porque cada casa tem a sua tradição. E o que a gente aprende aqui depende, até no meu fundamento a gente sempre fala isso, né? De acordo com a minha tradição. Exato, né? na minha tradição. Na minha tradição. Então essa casa tem uma tradição, cada casa tem a sua. Então eu acho assim, não conseguiria frequentar duas casas diferentes. Como é que você faz aprender duas? São energias diferentes. Duas tradições diferentes, duas doutrinas diferentes. E eu não iria. Eu não sei o que o pai Paulo vai falar. Eu não iria. Eu acho que não dá para fazer ir em duas casas diferentes. Eu posso estender essa pergunta? Pode. Foi até um assunto que eu conversei hoje com uma seguidora do canal também. A pergunta é assim: eu posso trabalhar numa casa e fazer curso de desenvolvimento em outra? Aí agora acho que sim. Porque a gente teve até um colega nosso na outra Me Fundamenta anterior, aqui em cima, que falou justamente que ele tem aula aqui com o pai... Não, pera aí, acho que você está confundindo. Né? Ele faz aula aqui, não, mas acho que ele você confundiu. faz desenvolvimento mediúnico. É curso de teologia que ele faz aqui. Ah, tá. Confundi, gente. É curso de teologia. Eu até assustei aqui, falei, tem, é? Não, é assim, ele ó. Ele faz curso de teologia aqui. Isso, mas só que ele frequenta uma outra casa e faz desenvolvimento em outra. Ele faz teologia, ele não é meu filho de santo. Ele faz teologia comigo. É um curso teórico que não tem nenhuma prática incorporativa, não tem nada. Isso aí eu acho que tudo bem. A pergunta é: eu posso trabalhar numa casa? Isso é uma pergunta minha, não é dos irmãos não. Eu posso trabalhar numa casa, ser médium de uma casa e fazer desenvolvimento, não é teologia. Desenvolvimento, praticar incorporação em outra casa? Não, mas eu acho que não. É a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa que a gente falou? Eu não posso frequentar duas casas diferentes. Porque, são duas tradições diferentes. Duas tradições diferentes. É a mesma coisa, não é? É. Então, como é que eu estou na minha casa e vou fazer desenvolvimento em outra? Quem tem que desenvolver é a minha casa. Exatamente. O que você acha disso? Eu concordo. Não dá, tem que separar, né? Se você gosta daquela tradição, se você frequenta, se você deu axé ali naquele lugar, é ali que você vai ficar, é ali que você vai aprender. Não tem como você ir em dois lugares diferentes. Bom, aí vai vir a bomba assim no canal, né? Ai, ai. O pessoal já tá tirando lá, pegando lá a granada, fazendo assim, ó. Ai, ai, ai. Se esconde. É assim.
É verdade, eu frequento 2 casas, a minha e a da minha mãe. Verdade, meu filho de Santo Roberto, que tem a casa dele, frequenta 2 casas. Adérito Simões. O Roberto, vou começar pela ordem então. O Roberto frequenta a casa dele e a minha casa. O Adérito, que tem o canal no YouTube, que todo mundo deve conhecer, tem a casa dele e frequenta a minha casa. Verdade. Tem o Tiago, a Fabiana, tem a Viviane, são meus filhos de santo que têm a casa deles. Verdade. Eles têm a casa deles e frequentam a minha casa, e eu tenho a minha casa e frequento a casa da minha mãe. Porque nós acreditamos que para ser pai ou para ser mãe, não precisa deixar de ser filho. E nós estamos falando da mesma doutrina, da mesma raiz, da mesma tradição. Nós não estamos falando de outra doutrina. Existe sim, aqui numa pirâmide, a tenda raiz, a tenda matriarca, que é a tenda espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia, que aí vem a minha, vem a de outros irmãos de santo meu que tem em casa, vem a dos meus filhos, e nós podemos sim trabalhar juntos. No ano passado, na festa de Iemanjá, no ano de 2016, na festa de Iemanjá, nós estávamos debaixo de uma tenda lá com mais de 100 e poucos metros lá, não sei quantos lá, um monte de casa, uma curimba enorme, trabalhando todo mundo junto. Ah, tem a Juliana e a Dani da Umbandarte também. Nossa, deixa eu falar, senão elas me batem. São minhas filhas também, tem a casa delas também, mas são minhas filhas também. Entendeu? Então, ou seja, elas têm a casa delas, mas são minhas filhas, frequentam a minha casa, mas é a mesma raiz. Se vocês forem na casa deles, é o mesmo uniforme, é a mesma tradição, é a mesma fita verde na cintura, porque todo mundo segue a mesma doutrina. Aí é lógico que pode. Agora, o que não pode, por exemplo, é os filhos de santo do Roberto, da Juliana, da Dani, do Adérito, da Fabiana, do Tiago, virem na minha casa e eu colocar a mão na cabeça deles. Isso não pode. Assim como meus filhos vão na casa da minha mãe, também não pode. Ainda que, se for necessário, quem conhece a minha mãe, conhece, ela vai chegar a olhar para mim, filho, posso colocar a mão na cabeça do seu filho? Ela me pede permissão antes, quando é necessário. Isso significa respeito, significa ética. Então, quando se fala, eu posso frequentar uma casa e fazer curso de desenvolvimento mediúnico em outra casa, eu sou completamente contra. Porque você tem que se desenvolver na sua casa. Você vai acabar o curso de desenvolvimento, você vai para onde? E aí? Exatamente. Aí falta, né? Não é isso? Claro. Então eu sou contra mesmo isso. Tá? Eu sei que tem muitos irmãos que fazem, que Deus abençoe o trabalho deles, eles divulgam o trabalho deles e eu divulgo o meu, que eu sou contra. Posso falar uma coisa? Aqui foi o primeiro lugar que eu vi avô e avó, né? Pai de santo e avô de santo e avó de santo. Foi aqui. Aí eu fui entender, porque tem toda uma raiz, tem toda uma tradição, Tem né? toda uma tradição. Aí que eu fui entender isso. E ontem eu fui lá na festa do Caboclo Arrancatoco, né, lá no... Nossa! Tinha né? Do primado. Tinha 2 menininhas assim. Aí eu cheguei, elas vieram me pedir a bênção. Não, eu que tenho que pedir a bênção, porque são minhas tias. São minhas tias. Olha. Eu que tenho que pedir a bênção, porque é a tradição. Olha só que As minhas 2 meninas jovens, eu falei, bênção, pai Paulo. Não, eu que tenho que pedir a bênção, porque são minhas tias de santo. Que interessante, né? Então, aonde se vê a tradição. Né? Então nós temos sim pai, nós temos vô, nós temos vó, nós temos bisavô, nós temos bisavó, tataravô, nós temos, porque nós seguimos uma mesma tradição. Nós partimos do princípio que a gente não fica pulando de galho em galho, né? Aqui em casa, para entrar na nossa casa, a gente fala que é chato aqui, né? É chato. A pessoa tem que ficar 3 meses na assistência. Depois que ficou 3 meses na assistência, aí vai pedir pro caboclo lá, ou pra caboclo ainda lá, ele vai falar, vai correr 3 casas. Ah, mas eu já corri. Mas você me pediu agora. Vai correr agora 3 casas. Aí depois que corre as 3 casas, se a pessoa volta e pede pra ele, aí é de acordo com eles, se eles deixam ou não. Mas normalmente deixa, né? Normalmente deixa. Mas assim, eles fazem isso para quê? Para entender que após entrar na casa, vai ter uma doutrina e vai ter que seguir. O que você acha disso? Está certo, ué. Ué. Tá certo, ué. Tá certo. É tão calminha, nem parece uma Ferrari, cara. Mas eu sou calminha só aqui, é só aqui, porque mais ou menos. Eu tô calminha, vou falar, eu tô acelerado, porque eu tô desesperado.
Mas é interessante isso, né? Porque... E o que, como você ensinou, né? A gente tem, eu fazia, até cheguei a frequentar desenvolvimento, comecei a fazer desenvolvimento, não é desenvolvimento no lugar, eu desliguei, pedi, porque não pôs a mão na minha cabeça, né? Aí pedi para sair, me desliguei totalmente, aí que eu vim aqui. Tem que ter todo um desligamento. Não, né? tem que ter desligamento. Mesmo não colocando a mão na cabeça. Eu também acho, porque a partir do momento que você está entrando numa casa, as entidades daquela casa, mesmo que não coloque a mão na sua coroa, elas estão te protegendo. Ainda vou te contar uma coisa, depois que o médium, depois de todo esse filtro que eu te falei, o médium, depois que entra na nossa casa, é praticamente depois de 1 ano que eu vou colocar a mão na cabeça dele. Depois de 1 ano. Que aí no caboclo ele vai falar, se você tem certeza que é isso que você quer, fala, tem. Aí sim, que ele recebe a obrigação. Depois de 1 ano que o negócio mas tá certo, porque a gente também tem que amadurecer, né? Amadurecer espiritualmente. Eu acho que falta muito isso hoje em dia, né? O amadurecimento espiritual. Não é porque você assiste um vídeo ou outro que você já sabe tudo, né? Ou lê um livro ou outro que você já sabe tudo. A realidade é essa. Eu falo muito, né? A gente tem que estudar sim. Eu não sou contra o estudo, gente. Eu acho que tem que estudar. Mas estudar junto com a vivência. Você tem que vivenciar. Se você não vivencia, você não consegue. Não é isso? Isso aí. Vamos mandar um abraço? Vamos. Eu até perdi o número. 276. 276, é isso. Me fundamenta. 276. Abraço!